Minha vida, cara. Cara, ó, Deus criou o universo inteiro? Universo. Tipo, o universo infinito, Deus que criou. O universo não é infinito. Esse universo infinito aí você vê no filme do Star Wars, né? Ixi, já tô até vendo já. O universo infinito é só no Star Wars, só. Ah, não? Não. Bom, cientificamente falando, não é infinito. Não é infinito. Ele tá sempre acelerando, ele tá sempre crescendo. Porque se ele fosse infinito, ele não poderia ser em movimento. Porque se ele é infinito, ele ia mover pra onde? Ele já tá lá. É verdade. Faz sentido. Né? Então o universo não é infinito. E você acredita que existem vários universos? Não, eu não tenho base nenhuma. Bom, deixa eu corrigir minha frase aqui. Deixa eu corrigir minha... Voltar aqui. Eu não posso falar que eu não acredito, nem que eu acredito. Mesmo quem é físico sabe que a evidência dos multiversos é zero. E ela só surgiu recentemente por um único detalhe, sabe qual? Quando, na época de Newton, descobriu-se que o universo tinha leis. Aí veio Einstein e descobriu que o universo tem energia. E na época de Einstein, você tinha Einstein, tinha Hubble, tinha outros ali que trabalharam com Einstein e perceberam, Lemaitre era padre, inclusive, Lemaitre, e descobriram que o universo teve um começo. Alguns chamam de Big Bang. Não vou entrar no mérito da questão, porque na minha área eu vou falar asneira aqui, mas muitos pensam no Big Bang. Teve um começo. E ele insuflou mais ou menos assim, como essa garrafa, olha. É o ponto azul aqui, seria o Big Bang, e o universo influiu. É isso que você falou, ele está se expandindo. Aí alguns pensam que ele vai se expandir, que ele vai se contrair de novo, e eu vou deixar para os físicos isso na minha área. Mas aí criou-se um dilema que o próprio Stephen Hawking falou no livro Uma Breve História do Tempo. Quando começou o instante zero, nada existia. Não existia gravidade, não existia energia. Antes do Big Bang. Antes do Big Bang. Não existia tempo, não existia espaço, não existia matéria. Aí na fração de segundo cósmico, que até falar segundo cósmico é complicado, que não tinha tempo. Só bosta, cê é louco. William. Só bosta, cê é louco. Calma, mano, vamos assistir o bagulho. Caralho, vocês são foda, velho. Houve uma explosão e tudo começou a aparecer. Galáxias, quasares, buracos negros, planetas, satélites, sistemas solares, tudo. Aí o próprio Stephen Hawking falou, muita gente resistiu a essa ideia de que o universo e o tempo tiveram um começo, porque ela obrigatoriamente abre espaço para a existência de um Deus. Isso aqui ele tá falando é real, tá? É real. Ele tá correto nisso aí. Stephen Hawking, ateu. Ateusaço. E hoje, realmente, o grande dilema é o seguinte. Se do nada, nada se produz... Porque se é nada, não tem nada. Não tem nada. Tinha que ter se um tem ser... algo, já não tenho nada. A gente Exatamente. Já né? Tinha que ter algum ser aqui, antes da origem do universo, para justificar a origem do universo. E esse ser não poderia ser preso à matéria, porque a matéria não existia. Ele não poderia ser preso ao espaço, porque o espaço não existia. Então ele tinha que ser... É sempre Einstein, Hawking, Newton. Cara, esse é o trio. Superchat R$28 é o trio dos pateta, né? Dos já ateuzinhos. A verdadeira aparência de Messias do canal Ciência de Verdade, sinal deveres muito top. E a Watseva te abençoe todos vocês. Eu não vi isso daí não, Simão. Nunca vi nada sobre isso daí de verdadeira aparência. Até porque isso daí também pra mim nunca foi importante de aparência, entendeu? O que vale é a palavra. Mas enfim, qualquer hora eu vejo. É o trio dos patetas esse aqui, né? Os patetas ateus, lógico. Eles modificaram toda a física, ou tentaram pelo menos, né? Reestruturaram tudo, como eu falei pra vocês do Einstein, né? Depois de Newton. O cara tinha duas opções. Ou ele fazia isso, ou ele daria crédito pro criacionismo. Pois o cara foi lá e remodificou tudo, né? Através das teorias mirabolantes deles, né? Espaço curvando no tempo, a matéria escura hoje em dia que nego fala, que ninguém sabe o que é, mas fala, né? O buraco negro, todas essas merdas aí. Cara, os caras são ateus, certo? Eles são agentes do sistema. É óbvio que a ciência deles é baseada nisso, né? É anticriação, é anti a ideia do Deus. Eles vão utilizar de todos os recursos e os sofismas necessários dentro dessas teorias mirabolantes deles para poder sustentar essa tese. Só que não dá. Não dá.
É como o próprio Rodrigo tá falando aqui. Não tem como. Tanto que aqui foi um tiro no pé, né? Eles perceberam que dentro desses parâmetros aqui era óbvio a existência de um ser para ter criado tudo isso. Não teria como ser obra do acaso, né? Só que os caras modificam as coisas, né? Modificam. Onipresente. Ele tinha que ter vontade. Ele tinha que ter intenção, porque o universo é bem intencionado. Cara, com esse lance de Covid, um médico amigo meu estava me explicando como que as células do seu organismo mapeiam o DNA do vírus do Covid. Já igual robozinho, cara. Dá pra fazer um Star Wars só dentro da gente. Aí você pega agora o DNA, aquilo é mensagem. Tá lá, Deus deixou a digital dele. Você tá entendendo? Aí os caras no desespero, pra continuar explicando o óbvio, mas tirando Deus do axioma, porque não querem aceitar que existe Deus, aí começam a propor, não. Realmente, do nada se produz, mas de repente esse universo é mais um de infinitos universos, que um universo vai produzindo o outro. Vai produzindo o outro, mas eu respeito, como a gente tem que respeitar. Eu não acho que eles não querem aceitar Deus, aceitar que Deus existe, é que eles não precisam. Tipo, a ciência não precisa de Deus, tá ligado? Ela só precisa de evidências físicas. A questão de Deus é mais filosófica, né? Não. Cagou na bosta, hein? Puta que pariu, mano. Cagou na bosta. Mas vou dar um desconto, né? Porque o cara também é apresentador do programa, né? Então, pra falar na hora, ele precisa ter alguma coisa pra falar. E se ele não sabe o que falar, ele tem que falar qualquer coisa, pelo menos, né? Pra pelo menos fingir que sabe alguma coisa e fala alguma coisa, né? Tudo vem de Deus. A ciência verdadeira, que compõe a natureza, tudo à nossa volta, foi criada por Deus. Ele é o pai da ciência, em primeiro lugar. Nunca, acho que nunca nem vi vídeo desse cara aí. Ai, Monark, caralho. Vamos lá. Não é uma questão de ciência, né? Porque a gente não consegue provar Deus, né? Não, com certeza. Deus não se prova. Sim. Mas interessante que os pioneiros da ciência eram todos caras religiosos, né? Newton. Mas isso que eu tô falando, é a mesma coisa que você falar, pô. Lucas porque... Felipe Superchat religioso, só que do outro lado, né? Do lado da macumba. Acreditava, não é em Deus. Não é Deus o foco dos caras, não. É outra coisa, né? Que os mecânicos não discutem Deus. Porque faz sentido discutir Deus. O negócio deles é arrumar carro, tá ligado? Mas aí eu concordo com você, desde que eles não discutissem Deus, mas também não afirmassem que ele não existe com base na ciência. Aí eu concordo também. Eu acho que é impossível você afirmar que Deus não existe. Não, Deus, nesse livro... Ou afirmar que ele existe, de certa forma. Nesse livro eu falo assim, a improbabilidade de Deus. Porque Deus não é... Deus não é teorema, Deus é axioma. Qual que é a diferença? Teorema você prova. Teorema de Pitágoras. Né? Vamos supor, aprovar que gasolina de automóvel funciona. Isso é falseável, como dizia Popper, né? Gasolina de automóvel funciona para avião ou não? É fácil, eu vou lá e eu consigo provar se funciona ou não. Só que existem realidades que estão acima da verificabilidade. Por exemplo, as retas paralelas de Euclides, que alguns falam que encontram, não se cruzam e tudo mais. Você não tem uma régua do tamanho do infinito para verificar as retas paralelas infinitas. Sim. Então isso não é uma coisa que você prova, é uma coisa que você deduz, mas é tão lógico, o axioma é tão lógico, que você não pode prová-lo, mas você também não tem como dizer que ele é ilógico. Entendeu? O exemplo de Euclides que eu dei. Não tem como provar a questão. Concordo que você não consegue provar de maneira direta e reta que Deus existe, mas há indícios. Indícios há, sim, e muitos. E se foi Deus que criou a ciência verdadeira, através dela é que nós conseguimos enxergar esses indícios. Basta você observar a natureza. Por que a teoria da evolução de Darwin, por exemplo, é uma furada total? Porque ela não funciona. O mecanismo dela está errado. Quando você observa a natureza e as características próprias dos bichos, você percebe que aquilo é uma coisa própria dele. É geneticamente, fisiologicamente dele. Aquilo foi um design inteligente. Não havia como um bicho se transformar, um bicho de uma espécie se transformar em outra espécie e adquirir aquela capacidade que o bicho X tinha. Isso nunca aconteceu, nunca foi reproduzido, é apenas uma teoria. Ora, e isso nos aproxima do quê? Esse nível de detalhamento da natureza, da genética e a fisiologia dos bichos, mostra o que pra gente? Jesus.
Ela expõe várias coisas que os satanistas verdadeiros fazem por detrás das cortinas. Eu não acredito muito nisso daí não, cara. De ex-satanista que agora fica expondo as coisas. Eu não sei não. Pra mim isso daí tem coisa errada. Sei lá. Não acho que isso daí faz sentido não. Mas enfim. Então é essa pegada aí, entendeu? É óbvio que não vai ter como você provar Deus. Deus não quer a aprovação de ninguém, cara. Deus não quer que as pessoas fiquem provando a existência dele. Isso seria simplesmente patético. Ele é Deus. Agora, indícios há. Há com certeza. Tanto que os próprios cientistas, os antigos, os raiz, todos eles tinham ligação com Deus. Eram cristãos e defendiam a ciência de Deus. A gente assistiu aqui o documentário do cientista lá que estava falando sobre o darwinismo, e ele enfatiza a todo momento Deus na criação. E ele mostra através da natureza, dos traços, do detalhamento, das características próprias, do mecanismo à nossa volta da natureza, que dá indícios de uma inteligência que criou aquilo. Então isso não é uma brincadeira. Você tem os indícios. Você tem isso. Do mesmo jeito que hoje em dia falam aí que tem indícios da existência de Jesus, Nikola Tesla também foi outro. Nikola Tesla era totalmente cristão. E no final, a quem que ele agradeceu? Qual foi a primeira pessoa que ele agradeceu pela vida dele? Deus. Pela inteligência, pela capacidade, pelo que ele havia construído. Ele sabia disso. Ele sabia que em primeiro lugar, ele agradeceu a Deus por ter lhe dotado, ter dado a inteligência, que a inteligência é ele, para poder fazer tudo o que fez. Então, isso não é uma brincadeira, entendeu? Nada a ver, nada a ver. Esse papo aí de que você não prova Deus, tudo bem, eu entendo. Você falar que de maneira direta, mas isso daí é uma coisa totalmente discutível, cara. Porque ao mesmo tempo que diz que você não prova Deus, você também não vai provar que ele não existe. Porque observando a natureza, você vê que não é bem assim. É por isso que teoria da evolução é furada, por isso que diversas coisas que a pseudociência publica é furada. Porque não acontece de fato, não tem reprodutividade. A coisa é deturpada. Então não tem dessa, cara. Então basta analisar. Então vamos lá. Eu não consigo provar Deus de uma maneira direta e objetiva. Mas eu também não consigo anular a existência dele de maneira direta e objetiva. O que eu preciso buscar, então, nesse caminho? Aquilo que me aproxima mais da realidade. Aquilo que condiz mais com a verdade. Se aquilo que condiz mais com a verdade pressupõe a existência de uma inteligência criadora, então esse lado está correto. Ele tem uma linha coerente. Tudo que é escrito na Bíblia, a maneira como Deus criou, é coerente com o que a gente vê na natureza. Então, peraí, então a balança está pendendo mais para esse lado. O outro lado é que está complicado. O outro lado é uma simples questão de fazer o quê? Ele só corta Deus da equação. E aí eles colocam várias teorias mirabolantes para tentar corroborar essa ideia. Só que não dá certo. Não dá porque não tem como negar aquilo que está diante dos seus olhos. Bom, eu vejo dessa forma, né? Questão das retas paralelas ali, não tem como. Mas faz tanto sentido. As provas do dilúvio, por exemplo. Exatamente. Isso existe. Cara, existem inúmeras provas. Então você tem que ver, né? Porque tem pessoas que falam que não tem prova, mas é pessoa que nunca viu nada na vida. Tá falando só da boca pra fora. Então, assim... Sentido a teoria da relatividade em Einstein. Que se você... Teve evidências, ele até pegaram aqui em Sobral, no Brasil, né, lá também na Alemanha, do Sol e tudo, da velocidade da luz e tal. Mas aquele lance que se o corpo ficar dentro de uma espaçonave, ele vai ter uma vida diferente da outra, ninguém tem uma espaçonave para andar a velocidade da luz e ver. Sim. Mas faz tanto sentido que ninguém refuta. Isso é um axioma. Deus também é um axioma. Ele é lógico. Sim. Foge do campo da experimentação. Não, eu concordo com você, até porque eu era ateu, tá ligado? E eu deixei de ser ateu. Uma história que eu já falei várias vezes aqui pra galera. Eu ouvi vindo no caminho. Eu vim por coincidência. Com não sei Pondé, se... né? Com Pondé, né? Pondé você falou. É verdade. Então, eu entendo essa parada do axioma, porque pra mim... Superchat de R$5. Salve Xandão, satisfação. Já assistiu o documentário Os Filhos de São? Documentário bem interessante. Fala um pouco sobre o satanismo nos anos 70. Eu nunca vi não, ô Leandro. Interessante, cara. Qualquer hora eu posso assistir aqui na live. A Deus é uma conclusão lógica também, entendeu? Pra mim é uma conclusão lógica no sentido que eu não consigo provar, mas eu consigo saber que pra eu ter uma vida que pra mim faz sentido,
eu preciso ter esse axioma, ou seja, eu preciso ter... Não. Não é isso daí, não. Pra sua vida fazer sentido, não basta você falar, Deus me botou aqui. Não é isso, não. Não é. A pessoa, se ela segue esse tipo de raciocínio, provavelmente ela vai acabar caindo no ateísmo, ela vai ficar frustrada. Ela não entende o que é Deus e nem qual que foi a proposta. Por isso que eu falo, quer saber? Pegue e lê a Bíblia, cara. Não é assim, tá colocando Deus como uma coisa totalmente trivial. Os caras tratam Deus como se fosse uma equação de matemática, literalmente. Olha, pra minha vida ficar boa, eu coloco Deus nela. Nada a ver, cara. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Pra você se sentir bem em relação ao que é Deus, você precisa entender o que ele fez. Você só se aproxima de uma pessoa se você conhece o trabalho dela. Qual que é o trabalho Matheus de Deus? Lacerda, superchat de R$5. Super Xandão um dia vai ser referência de gênio da história. Cara foda. Ah, não, acho. Pelo amor de Deus, né? Ô, louco, Mateusão. Eu me sinto até mal, né? Eu não sou gênio nada não, cara. Eu sou só um cara que tô tentando raciocinar. Então, assim, tipo, não se trata de colocar ou remover Deus de uma equação, entendeu? Pra sua vida fazer sentido ou não. Sua vida só faz sentido quando você a compreende. E quando você compreende a sua vida, você compreende Deus. Wagner 1914. Porque tá ligado a ele. superchat de Foi ele R$5. que te deu isso. Xandão reage ao vídeo Epifania Experiência Todo Mundo é ateu PFV. Eu já vi já isso daí, mano. Então, tipo, é uma coisa muito trivial colocar Deus dentro desses parâmetros aí, né? Não é uma análise coerente. Dentro da minha mentalidade, que interpreta a realidade, a existência de Deus como algo que eu levo como verdadeiro. Não sei, eu não tenho certeza se é verdadeiro, mas eu ajo na minha vida como se fosse. Entendi. Quer fazer um... Às vezes, a experiência que a gente tem com Deus, Monark, é igual comer um sanduíche gostoso. Eu posso ser o mais didático professor. Eu não consigo explicar o sabor, a sensação. Se eu falar, cara, esse sanduíche tá gostoso demais da conta. Aí o pessoal começa a mandar, cara, mas como é que é? Como é que é? Não é assim, assado. Você não consegue, só com a explicação teórica, passar para quem está do lado de lá o sabor que eu vou sentir agora. Só tem um jeito de falar assim, cara, experimenta. Eu não sei, viu, se eu concordo. Porque eu passei a acreditar, cara, por assistindo palestras. Gabriel superchat de Não. R$2. Reage à luz. Você tá certo, eu falei a experiência. Mas, tipo, eu passei a acreditar porque o cara me conduziu logicamente a isso, entendeu? Você conhece o Jordan Peterson? Então, foi esse cara, ele tem uma palestra, ele tem uma série de palestras no YouTube chamando... que é uma meta-análise da Bíblia. Histórias da Bíblia. Os lances ali, mas só que tem um detalhe. O Peterson, ele te mostrou a lógica de Deus. Isso. Até ele foi com você. Eu também posso fazer isso com o meu livro. Mas aquele lance de sentir esse Deus falando no seu coração que você é precioso para ele e que sua vida vale a pena, isso o Peterson não tem como te ensinar. Entendi. Mas será que essa todo experiência mundo... é sua? Não deixa de ser verdade, né? Não deixa de ser verdade. Com certeza. É por isso que cada um tem que percorrer o seu próprio caminho, né? Cada um tem que buscar por isso. Não basta só você ficar parado e achar que Deus é um axioma que você coloca ou tira de uma equação de matemática. Tá certo isso aqui que ele falou. Com certeza.